Boa noite a todos e a todas, né? A todas, especialmente que no início aqui já estou vendo o nome das pessoas aqui. Vamos iniciar então a primeira semana aí da disciplina Neurodesenvolvimento e Aprendizagem. Então, conversando com vocês nessa primeira semana aí, vamos passando as 4 unidades dessa semana e desejando aí que vocês estejam bem, chegando bem, né? E que possamos, assim, nesse mês de outubro, fechar essa disciplina com êxito e muita compreensão em cima desse assunto que é bastante, eu diria, bastante interessante, importante, intrigante às vezes, né? Mas a formação pedagógica que vocês buscam é exatamente aquela que revela-se da maneira mais adequada no sentido de entender o desenvolvimento neuromotor da criança, neuropsicomotor, biopsicomotor, né? Então, nesse sentido que eu quero estar colocando para vocês os vários pensadores nessa área, especialmente vamos estar falando de Piaget, né? E também falando de outros que citam Piaget, que já fizeram releituras em cima da teoria da psicogenética de Piaget. Então, mais gente chegando aqui, eu vou começando então a aula, porque é horário, né? E tá tudo certo. Eu não estou conseguindo passar a imagem, mas eu estou falando para vocês. Se vocês não conseguirem me ouvir direito, vocês falam que vamos ver o que é o problema. Mas eu acredito que está tudo bem, né? Alguém quer se manifestar aí inicialmente? Então, então a disciplina, o nome da disciplina é Neurodesenvolvimento e Aprendizagem. Esse é o segundo semestre e outubro é o mês que já estamos praticamente o mês que vem fechando o semestre aí, né? Então a ideia que nós temos de neurodesenvolvimento, desenvolvimento você já sabe o que é, né? Uma pessoa nasce, desenvolve-se, crescendo, desenvolve-se, mas o desenvolvimento não é só estrutural, ele é também cognitivo, e é nesse sentido que eu vou estar tratando com vocês. Então, falando aqui dos objetivos iniciais, né? Não, primeiro eu falo das unidades, né? Quais unidades que nós estaremos falando aí, né? Só tem 2 pessoas. Oi, tá tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo certo? Então tá tudo certo. Então, falando aqui da primeira unidade, nós já vamos estar tratando dos objetivos que ela traz no portal de vocês para acompanhar os estudos. Por que sempre eu trago os objetivos? Porque é fundamental você entender que cada disciplina e cada unidade, elas trabalham com objetivos. Esses objetivos normalmente vão colocar aquilo que está sendo priorizado ali naquela unidade, entende? Então, justamente nesse ponto é que nós temos o foco, né, para trilhar pelos objetivos. Então, vamos aqui falando, eu estou tentando passar aqui, tá? Mas vamos falar desses objetivos, né? Que são definir o conceito de criança. Então, nós estamos falando de criança. Nós estamos falando da infância, da primeira infância e o início da adolescência. Então, nós temos essa definição em vários aspectos. Nós temos um aspecto legal, tem um aspecto da literatura, enfim. E nós temos também que definir o conceito de adolescência, né? Quem é o adolescente? E também definir o conceito de dos dois termos juntos, até quando a criança é criança e até quando passa a ser adolescente. E aí você tem uma conceituação no Brasil, especialmente
Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos tratar aqui de passar adiante aqui, que eu não estou conseguindo. Então, vamos então falando então desse desafio primeiro que vocês têm aqui nessa unidade, né? Falando aí do amadurecimento da infância e início da adolescência. Então, os estudos da neurocientífica, da neurociência, como queiram, centrados no manejo do aluno adolescente em sala de aula, vem esclarecer, né? Vem esclarecer que a aprendizagem ocorre quando dois ou mais sistemas funcionam de forma interrelacionada. Como que seria isso, né? Como que eu posso estar entendendo essa perspectiva? É possível entender, por exemplo, como é valioso aliar a música, os jogos, as atividades escolares, pois há a possibilidade de se trabalhar simultaneamente para mais de um sistema. Isso eu estou falando de um sistema auditivo, ou visual, e também, ao mesmo tempo, o sistema tátil. Estamos falando de sentidos, a música possibilitando dramatização, e nesse sentido, nós estamos trabalhando aí os sistemas. Então, os sentidos, os sistemas, como que eles são operacionalizados, como que são possibilitados, quando são estimulados. E como que se estimula um sentido? Por qual via, né? Por qual via se estimula um sentido, né? Então, nós temos a possibilidade de, na aprendizagem, por isso se fala muito em utilizar o lúdico, utilizar as dinâmicas, formatos diferenciados e não sempre o mesmo. As rotinas são importantes. Quando a gente fala o mesmo, o pessoal diz, mas a rotina não pode. As rotinas são importantes, especialmente na primeira infância. Por quê? Porque nós vamos introduzir alguns comportamentos e dessa forma fazer com que a criança se aproprie de um determinado modelo, né? Ou seria, poderia dizer também modelo, mas poderia ser de um formato necessário, e um deles está a rotina de higiene e limpeza, né? Então, isso aí antes da alimentação, lavar as mãos. Isso aí é uma coisa após a alimentação, escovação dos dentes. E aquela coisa que a rotina das creches vão considerando. Aí você vai dizer assim, não, mas tem crianças ainda com outras, vamos dizer assim, uma criança especial, ela precisa muito mais dessas rotinas, né? Se ela está inserida na inclusão lá. Mas normalmente a criança já precisa de estar motivada a essas rotinas. Mas quando eu falo das estimulações visando os sistemas, praticamente eu estou falando de uma forma de acessar os sistemas auditivo, olfativo, visual, tátil, até gustativo, quando precisa, né? E quando é necessário pela dinâmica, né? Mas os mais usuais são o auditivo, e o visual e o tátil, né? Então, aqui nós estamos falando também os games que são adorados pelas crianças e adolescentes. Ainda hoje, a gente tem uma discussão da tecnologia na sala de aula, se esses jogos são benéficos ou não são. O que eu diria é que eles ajudam a aguçar a capacidade cognitiva do aluno, né? Então, eles acabam por ser fantástico nesse sentido, na sua forma de manter nossos alunos plugados
E, acima de tudo, ele pode ser mais uma ferramenta que pode ser facilitadora, pois possibilita estimular o raciocínio lógico, e atenção, a concentração e os conceitos matemáticos de forma desafiadora e prazerosa para os alunos. Eu diria para vocês que temos a grandeza aí de estar utilizando esse formato, mas para, vamos dizer assim, no sentido da capacidade desafiadora e prazerosa para os alunos, né? Então, vários sites da internet possibilitam os jogos, né? Então, nós temos aí nesse sentido. Mas agora falando, então, do desafio dessa unidade para você, né? Está no portal, desafio e tal, mas qual é o desafio? Com base nas ideias apresentadas pelo texto e nos conhecimentos adquiridos na unidade de aprendizagem, qual é o grande desafio dos educadores nas questões relacionadas à tecnologia e o que mais? A tecnologia, adolescência e sala de aula. Olha, você vai dizer assim que adolescente por si só adora a tecnologia, é verdade. A escola tem que propiciar isso. Nós estamos nesse tempo de pandemia em que não falamos né, desse retorno, mas a tecnologia está presente mesmo na situação remota e na situação à distância. Então, o que nós precisamos entender nessa unidade? Que vocês teriam que apresentar os educadores deveriam apresentar questões relacionadas à tecnologia. O que seria interessante aqui, né? O que você poderia apresentar? Então, o grande desafio dos educadores é viabilizar uma aula que facilite e fortaleça o interesse da aprendizagem do aluno. E aí entra a tecnologia, aí entra a capacidade de buscar a partir do instrumento tecnologia. Havia um tempo que se falava muito que muitos educadores tinham medo que a tecnologia substituísse ele na sala de aula. Isso já não é mais uma discussão, porque não tem como. A máquina não substitui. Em vários setores, que a máquina vai substituir o ser humano. Aí você diz, professor, mas tem fábricas que retiraram tantas pessoas para pôr uma máquina. É verdade, é verdade. A forma de você colocar as tecnologias a serviço vai tirando postos de trabalhos manuais, é claro. Mas quem vai operar aquela máquina, quem vai fazer parte da operacionalização daquela máquina, certamente vai ganhar mais, porque ele tem uma responsabilidade. E para quem vai ser aquele operador dessa máquina? Vai ser alguém que fez os cursos, que estudou para isso. Então, é verdade, cada vez mais vai precisar de pessoas mais bem capacitada, competente, qualificada, né? Então, nesse sentido, todo o ensino desafiador de forma lúdica, com aulas dinâmicas, divertidas, ricas, conteúdo visual e concreto, aí do concreto se passa para o abstrato, e assim, você tem de fazer algo estimulante, motivador, e a tecnologia por si só, ela já traz dentro da capacidade operacional dela um fator, um ingrediente de motivação. Basta apresentar o desafio. Então, o professor e o aluno tem que estar interagindo, criando, viabilizando possibilidades, construindo nesse desafio assertivas, conhecimento, e a tecnologia deve caminhar ao lado da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem. Então,
Você pode estar usando aí o estabelecimento de regras nesse convívio harmonioso da sala de aula. Você pode fazer uso de materiais diversificados. E aí, claro que você vai ter que também conhecer antes esses materiais para daí propor, né? Estabelecer rotinas com os alunos, já tinha falado sobre isso, e trabalhar com o mesmo conteúdo de várias formas. Às vezes você está trabalhando um conteúdo, não é o conteúdo que facilita Professor, Oi, boa noite. É a Lislaine. você não está conseguindo... Professor, será que é só o meu que está travando? Mas o meu estava travando agora há pouco também. Agora que ele começou a seguir. Travando... Tá. É porque deu uma chuva aqui, sabe? Aqui também. E daí tá travando bastante a internet. E a voz também está travando? Sim, ele tá saindo sozinho. Tá. Pois é, aqui também estava travando, agora começou a melhorar. Então, vamos ver se melhora, né? Mas está sendo gravado, tá? Tá, eu vou aguardar. Se eu não conseguir assistir, então não tem problema. Não, tudo bem, porque eu tô gravando ali, depois você só retoma ela, né? Que aqui ela tá saindo direito agora. Mas ele estava travado, até agora há pouco ele travou. Mas então, tá. Tá bom. Obrigada, professor. Tá bom. Então, agora falando do infográfico. O infográfico fala da neurociência. A neurociência e educação tem até uma pós da Sensupeg falando disso, da neurociência, educação e informações aos familiares e professores. Olha, na história do Brasil, nós sempre tivemos a ideia de que era preciso ensinar, era preciso que a criança aprenda. Mas desde os anos 80, da década de 80, há estudos para entender como a criança aprende, como que ela desenvolve a aprendizagem, né? E justamente agora nessa pós da Sensupeg, que era até pouco tempo era uma das únicas que interessava assim bastante nesse ponto, a neurociência, uma pós em neurociência, é aquela que você vai ter os estudos dos neurocientistas. Tem países do mundo, e principalmente do primeiro mundo, incluindo aí a Inglaterra, que os neurocientistas foram chamados para discutir e defender a ideia de de qual seria a idade ideal para alfabetizar uma criança. Então, aqui não, aqui vai lá, vota no Congresso, não tem neurocientista, né? Vota lá que vai ser aos 6. Vota lá que vai... Mas ninguém buscou alguém formado numa área da neurociência e educação, por exemplo. A neurociência, justamente, ela vai entender quando a percepção e as conexões neurocerebrais elas estão sendo desenvolvidas para que favoreça a aprendizagem. Então, nesse sentido maior. E aqui no Brasil tem muita gente ainda que estava discutindo até pouco tempo que 6 anos é muito cedo, a criança está muito imatura. Mas que foi uma lei votada por deputado e ninguém foi lá para defender a ideia. E sabe qual que é a idade da Inglaterra? É 4 anos. A alfabetização começa aos 4, porque a idade propícia da criança aprender, inclusive uma língua estrangeira moderna, é até os 6. Então, depois dos 6, você pode conseguir ensinar, mas a facilidade pelo desenvolvimento neuromotor, neuropsicomotor, neurobiopsicomotor, eu estou falando 3 vezes para associar mais coisas à visão da neurociência, né? Então, nesse sentido, a neurociência e a educação, eles são importantes, eles auxiliam
os professores no sentido de desenvolvimento da personalidade e das aprendizagens da criança e do adolescente. Com base nos estudos e pesquisas, a neurociência contribui para desvendar e compreender um pouco mais sobre a criança e a adolescência. E certamente ela vai apontar questões que agregam conhecimento e intervenções e esses seres, não mais crianças, ainda não adultos, mas que estão caracterizados como sujeito que influenciam as suas escolhas, suas condutas, o seu comportamento. Por isso que se fala muito que a idade adolescente é uma idade difícil de trabalhar, não, porque nesse período é da efervescência, não de todos os aspectos do desenvolvimento motor, biopsíquico, né, e tal, né? Então, a neurociência, as informações familiares professores, por meio dessas pesquisas, então, quais informações que vieram? A informação emocional. Quando adolescente, primeira coisa é que a criança tem um estranhamento do próprio corpo. Ela tem habilidade para demonstrar sentimentos. Ela tem distanciamento dos pais e busca uma outra descoberta de que eles não são, principalmente no distanciamento com os pais, ela vai entender que eles não são perfeitos e, portanto, que ela quer reconhecer outras pessoas, outros grupos, né, vamos dizer assim, que ela se comunique e se ache parte daqueles grupos e tal. A questão cognitiva, então, o que é o foco da questão cognitiva? O foco no presente e o futuro está muito distante. Então, o cognitivo do adolescente é pensar hoje, né, o momento, e o futuro para ele está distante e também ele não tem tempo para isso. A capacidade de ter pensamentos abstratos, que começa na adolescência também. Essa capacidade de pensamento abstrato é porque no estudo piagetiano da psicogenética, num estágio da vida, as pessoas começam a abstrair o conceito, né? Então, há uma fase, ou várias fases da vida que a gente sempre vai estar no concreto, com base no concreto, né? E concreto das coisas, da relação, do entendimento e tal. E aí, a capacidade de ter pensamentos e abstrair, abstratos, né? Comportamento de risco aumentam, tendem a experimentar bebidas, cigarros, drogas, tudo nesse tempo, né? Então, o cognitivo aí fica bastante balançado e um perigo iminente aí, porque tem muita situação até de suicídio adolescente por conta de que nesse tempo as coisas estão efervescentes, como eu disse, né? A questão sexual, as descobertas, experiências relacionadas ao sexo começam a surgir nesse tempo. Mas ainda no cognitivo, ele testa regras e limite, mas a noção de consciência de relação e ação-reação, aprende a questionar a moral e os privilégios. Então, esse infográfico que está lá no portal de vocês é bastante interessante para estudar ele, né? Para falar desses 4 aspectos voltado à questão do adolescente aqui, né? E aí nós temos também o conteúdo falando nesse contexto escolar, sobre a questão de oportunizar a problematização nesse sentido e também de estar falando também dos preconceitos dessa época, da diversidade trazida pela adolescência, os estilos, as ideias, as músicas, o modo de se tornar um local de acolhimento e aprendizagem. A escola tem que estar pensando nisso, até porque voltado para a escola acolhedora, uma escola que vai estar abordando
a vida do adolescente, fazendo com que ele se encontre nesses aspectos, é mais no sentido de envolver aquilo que nós chamamos de o sujeito estar questionando a sua própria existência, a sua vida social, aquela coisa toda, e aí entra em conflito com a capacidade cognitiva deles, né? E ao entrar, ele começa a questionar, uns questionam, outros até se acham adotados daquela família, se acham diferentes, enfim, são processos que nós vamos entendendo, só quem trabalha com adolescente vai conseguir entender. Então, o amadurecimento da infância e o início da adolescência. Sobre o conceito de criança, para falar sobre o conceito de criança, iniciamos a Constituição de 88. Ela concebe a criança como uma condição própria, de modo mais abrangente, falando em particularidades atendidas pela lei. Então, a Constituição trouxe esses conceitos legais, né? Então, vale enfatizar que essa conquista foi resultado da participação de movimentos sociais, trabalhistas e também de embates políticos na luta por uma educação de qualidade e acessível. E a partir desse cenário surgiu a preocupação de ter uma necessidade de políticas públicas voltadas para a educação da criança como um direito, né? Que oferecesse maior estrutura e qualidade. Só para dizer para vocês que em 88, na Constituição promulgada, que é dia 5 de outubro agora, completou aniversário, né? Então, dizer para vocês que não existia ainda o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele vai existir só 2 anos depois, né, em 90. Então, o ECA, no Brasil, encontramos o conceito de criança como pessoa até 12 anos de idade incompletos, sendo conhecida a sua infância em condições dignas de existência como sujeito de direitos. Aí hoje o pessoal fala assim, a criança só tem direito. É o que diz ali no ECA, é o que diz na Constituição. A partir desse reconhecimento legal sobre a criança e a infância, um novo movimento começa a despontar a favor da educação de crianças. Assim, estudiosos e pesquisadores manifestaram suas concepções nessa fase de desenvolvimento. Então, o conceito de adolescência, o adolescente está sempre perguntando de maneira insistente a respeito de diversas angústias que acomete. Quem sou? O que desejo? O que fazer em relação a isso, em relação ao outro? Que sonhos esse sujeito tem, vontades, escolhas próprias? Tais perguntas vêm desafiando o entendimento do adolescente que encaminham para uma vida adulta. Essa fase passa, mas alguns ela fica marcante, né? Então, Azevedo, 2003, diz que a adolescência começa com as primeiras mudanças no corpo, que é o início da puberdade. Então, sentimos que não somos mais criança, mas ainda não somos bem-vindos no mundo adulto. Então, não é criança, mas não é adulto. Por isso que o adolescente, alguém diz assim, criança ou adolescente, eu não sou mais criança, né? Muitas vezes também não nos sentimos confortáveis no papel de adulto e gostaríamos de voltar a ser criança. Os pais continuam a amar os filhos e a proteger. Os professores de adolescentes sempre se preparam e se capacitam para acolher e conduzir esses sujeitos no melhor processo educacional. Então, o corpo fica estranho, não é mais o corpo conhecido, que conhecia, né, que se tinha os aspectos dele parece que começaram a se alterar, né? Então parece que sobram pernas e braços, tropeçamos em tudo, aparecem para as meninas os seios, começam a crescer e eles aí tem o caso da menstruação, surgem espinhas horrorosas. Então todo o pessoal recorrendo ao espelho, tentando resolver essas alterações corpóreas, né? Revelações pertinentes no ambiente escolar, de acordo com Azevedo, as circunstâncias sociais muitas vezes trazem um ser adolescente como
uma série de vivências que poderão moldá-lo diante das condutas de comportamento. No entanto, esse ser que carrega tantas possibilidades de aprendizagem se vê diante de uma oportunidade de problematizar, e aí seria vários aspectos que estão ao seu redor, e assim viver nessa sociedade implica somente acostumar-se, mas questionar, buscar novas ideias, novas formas, novas maneiras, inclusive de ser adolescente. A infância para a adolescência é uma escolha e é um propósito entre infância e adolescência, né? E que vai normalmente trazer aí uma reflexão a respeito de determinados pontos e como seriam aqui explicitados aqui a seguir. Então, na sequência aqui diz assim: os pais, o responsável, se veem confusos, verdade, frente às atitudes que devem ter com os filhos. E então eles já não são mais crianças, verdade, mas que ainda não são adultos, mas precisam aí delimitar regras, apontar obrigações, e o amadurecimento da infância e o início da adolescência. Já o pré-adolescente, no entanto, transita entre alguns aspectos ainda. Ele está arraigado à questão da fase infantil, mas que já identificam mais como fase adolescente, né? E tais como a autonomia e independência ainda é relativa, né? Então, a questão do gênero, da infância e da adolescência. Então, nós estamos falando agora de como lidar com a questão do gênero, né? As críticas e discussões acerca das questões de gênero. Então, quando eu trabalhei na disciplina diversidade, então na disciplina diversidade de gênero, nós vamos estar justamente pontuando em cima da necessidade de que a escola saiba lidar com essas questões, porque é nesse tempo que a efervescência e as contraposições, as questões de questionamento da vida, das coisas, do ser, enfim, aí entraria o papel da família e da escola, né? Então, apresenta-se diante de uma complexidade que passam pela falta de informação. Aí vem a intolerância, o repasse ideológico, a visão preconceituosa de discursos e condutas, e aí vai chegar às ações discriminatórias. Então, veja, nós temos uma fase muito complicadíssima aí que o professor devia estar estudando e percebendo, não só o professor, o grupo, o coletivo da escola, enfim, todos deveriam estar atentos a esses aspectos nessa fase da vida. As crianças e os adolescentes devem ter em seu processo de formação a possibilidade de acesso ao novo, de contato com novos princípios, para assim perceber e ter condições de reelaborar suas ideias. Então, muita coisa aqui pensada nesse sentido. Os teóricos, e são muitos, discutem as relações de gênero. Eles apresentam uma diversidade de perspectiva, refletem a influência de cada época e contexto. Aí vem pela negociação entre gêneros, é fundamental não só uma construção de um novo pacto ético, porque a ética é algo que se insere nas relações educacionais e nas relações humanas, né? Para um ser humano menos fragmentado entre um e outro, supostamente o masculino, o feminino, o racional, o passivo, emocional, a superação dessa discussão de análise, a questão do gênero. A direção é fundamental que se construa um novo olhar aberto às diferenças, aí segundo o Rago, que fala entre tantos autores aí, né? Então, nós vamos trabalhando a ideia da escola informada, da escola capaz e da escola que discute
a existência desse ser, né, que é o ser adolescente. E por que eu passei pela criança assim tão rápido e já fui no adolescente pontuar com vocês? É justamente porque agora nós vamos trabalhar a segunda unidade, chamando a importância do vínculo no desenvolvimento da criança. A palavra vínculo, quando você trabalha vários aspectos com a criança, essa palavra vínculo está muito em voga, está aparecendo mais. Então, reconhecer a relevância do vínculo materno e paterno na constituição do sujeito. Aí você diz assim, puxa, mas e aquelas pessoas que têm lá a família separada, que não conseguem... e como é que fica o vínculo dela, né? Ela não tem um vínculo paterno, né? Às vezes ou tem um vínculo com pessoas diferentes, estranhas, que não é a família dela. Mas esse vínculo aí é uma questão também de possibilidade e oportunidade. Então, isso em alguns casos nós vamos achar problemas, em outros nós vamos achar solução, né? Então, vamos analisar a teoria dos relacionamentos entre criança e pais. A teoria do apego, a teoria relacionada à questão da dependência, né? Ou não, né? Então, identificar contexto e relações maternas e paternas na contemporaneidade. É muito difícil estar falando hoje na disponibilidade dos pais e da família para tempo integral estar com a criança. Então, agora, com essa pandemia, verificou-se aí, né, que as coisas não são tão simples assim, né? Os pais precisam trabalhar, muitas vezes não tem onde deixar as crianças, né? Por outro lado, também é cansativo, muitos pais estão valorizando muito a escola e os professores, porque vendo que não é fácil ficar em tempo integral com eles, né? E assim por diante. Então, nós temos vários aspectos que precisam ser analisados e discutidos. Mas vamos falar do desafio dessa unidade. Você irá fazer uma reflexão acerca dos contextos e relações maternas e paternas na contemporaneidade. Então, tendo em vista a questão das uniões homoafetivas, tendo em vista desse aspecto, leia o material a seguir e faça uma reflexão sobre como essas uniões se relacionam com as que já existem e como devemos lidar com elas no nosso cotidiano, respeitando sempre os direitos de todo cidadão, independente de suas escolhas, orientações e crenças, para que todos tenham seus direitos respeitados. Então, lá tem o clique aqui, né? Relações maternas e paternas na contemporaneidade. Até pouco tempo não podia falar sobre homossexualidade. Hoje o ser homossexual era considerado perigoso. A homossexualidade era vista como uma patologia, uma doença, um desvio. A ignorância, o silêncio, os tabus, o respeito do tema impediu a investigação e, consequentemente, as publicações acerca da questão da homossexualidade. Então, aí você vai ler o documento lá, você vai ler o arquivo lá e vai entender o que está pedindo ali na razão nessa contemporaneidade, falando do tema da questão da homossexualidade ou das uniões homoafetivas, né? E pensar, e aí você lamentavelmente, muitas pessoas continuam alicerçadas no modo de pensar e sentir sexofóbico, né? Então você vai estar falando também porque essas atitudes não são somente maneiras de pensar, mas também de sentir, de temer que irracionalmente em relação à homossexualidade. O que leva a não aceitar filhos, netos, amigos, conhecidos ou vizinhos que sejam homossexuais.
Então, tendo em vista as transformações ocorridas no mundo, de forma a se relacionar também, sofrer mudanças, e são necessários compreender e conviver com esses modelos e agrupamentos, formados por união afetiva de pessoas do mesmo sexo. Então, nesse sentido aí, você vai elaborar a tua resposta, né, nesse desafio baseado nesse arquivo ali que está no teu portal, né? Então, como seria pensar aí? É importante reconhecer que respeitar e compreender as configurações familiares, né? Então, você vai estar tratando disso, dessa interação, em poder usar sem preconceito, sem estabelecer, porque enquanto professor você tem de ser diferenciado, né, nessa questão de não ter preconceito. E aí você vai estar escrevendo aí, né, sobre como que você vê esse desafio aí, e tendo em vista a questão das uniões homoafetivas, tá bom? Vamos falar então agora do nosso infográfico. Ele trata do que exatamente? Você identificará relações entre vínculos emocionais da primeira infância e também como constituintes primordiais do desenvolvimento infantil. Assim, as diferenças como formas de apego, teoria proposta por John Bowlby e Mary Ashworth. Então, nós vamos estar falando dos vínculos de apegos. Como que seriam esses vínculos? O vínculo e apegos emocionais da primeira infância. As mamães e bebês são programados biologicamente para estabelecer um elo no período crítico de uma criança nos seus 24 meses. Aí, se o vínculo for quebrado durante esse período crítico, o desenvolvimento poderá sofrer danos permanentes. Então, veja, nós estamos falando de vínculos. Apegar-se é um comportamento que faz parte da natureza humana. Então, o bebezinho nasce e aí você vai... A família hoje espera, né? Aguarda com ansiedade essa data, esse dia, e a partir dali começam os cuidados, especialmente com esse bebê, né? Um bebê separado da mãe apresenta entre 3 tipos de apego. Então, o bebê, se não mostra sinais de ansiedade e um estranho é capaz de consolá-lo, o apego é ansioso distante. Então, a questão aqui considerada. Se mostrar sinais de ansiedade extrema, mas evita o contato com a mãe, o apego é ansioso resistente. Então, veja, nós temos esses 3 tipos de apego, com o terceiro agora. Se fica ansioso, mas quando a mãe volta, o bebê usa como base segura a partir da qual pode explorar o mundo, é apego seguro, né? Então, as mães que trabalham fora, normalmente vão ter aí essas condições. Tem muitos filhinhos, né, que começam a entender esse processo e quando a mãe volta, eles começam a aprontar, eles começam a mãe saiu, alguém cuidou deles e tal, quando voltou, ao invés de eles ficar, eles ficam felizes à volta da mãe, mas eles começam a fazer birras, né? E tem gente que diz assim, ó, estava lá na creche, estava bem bonito lá, estava tudo certinho, estava fazendo tudo. Chegou a mãe, abriu um berreiro e começou a fazer as coisas totalmente diferentes. Então, nesse sentido também, né, é o comportamento e os apegos aí explicado nesse infográfico. Então, agora nós vamos falar do conteúdo, né? É extremamente importante aprofundar as questões relacionadas a formação familiares nesse tempo contemporâneo, né? E a relevância e o reconhecimento dessa variedade, as composições de núcleos formados por diferentes vínculos e tal. A importância do vínculo no desenvolvimento da criança. O desenvolvimento infantil tem aí um vínculo de apego e aí os diferentes tipos de relações existentes na figura, especialmente a materna, mas também inclui-se aí a paterna, né?
Então, a importância do vínculo no desenvolvimento da criança. Tem uma importância fundamental pensando na questão do vínculo afetivo materno e paterno. Então, a relação entre criança e suas figuras maternas e paternas, as referências dela, né? Essas questões são complexas, mas são determinantes na vida de um sujeito, tais como os cuidados com a higiene, com a alimentação, a integridade física, assistência emocional e educação. Então, nesse sentido, são vínculos importantes. E pode ser que você tenha poucas lembranças do tempo que ainda estava em formação na infância, mas certamente que se tornou hoje é o somatório de todas essas experiências que você vivenciou no seu núcleo familiar. Então, por isso que muitos autores falam, você é o que você comeu, você é o que você viveu lá, seja no apartamento, no sítio, na casa, as pessoas com quem você interagiu. Então, nós somos isso, nós somos uma construção histórica, social, de vínculo, né? Emocional, nós somos uma construção de um todo, né? E esse vínculo aí vai estar fazendo parte da nossa vida, né? Então, o grupo será formado, cada núcleo familiar terá um modo de ver e colocar em prática as funções materno-paterna, as crenças, as experiências, a vida, enfim, tudo aquilo que nós podemos considerar como papel social, vivencial. E o primeiro núcleo social nosso é a nossa família, né? Então, as relações únicas e pessoal, a prova disso é vermos em famílias com 2 ou mais irmãos que se comportam de forma e formam vínculos de modos diferentes, embora supostamente tenham recebido a mesma educação. Então, não quer dizer que aqueles que receberam a mesma educação se comportam exatamente igual, né? Então, às vezes acontece que alguém se desvia do caminho porque encontrou outras possibilidades. E alguém se manteve naquela educação porque também acreditou nessas possibilidades. Então, a família é o primeiro modelo para a criança. A família pode ser um modelo educadora, incentivadora, apoiadora, nutridora do seu desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida, os atributos de personalidade dos pais, sua forma de agir, de criar os filhos, o ambiente do lar, a forma de relacionamento, são elementos de influência no desenvolvimento potencial criativo da família. A prova que a criança que experimenta esses aspectos se torna favorecedora para ela, esse desenvolvimento capaz de desenvolver a autoestima, a criatividade, enfim, todos os aspectos nesse sentido, Oliveira coloca em 2010. Então, vamos seguindo aqui, falando do vínculo entre pai e filho. Quando se trata de vínculo entre pai e filho, podemos afirmar que eles também costumam adotar as mesmas ações, reações e conversar, sentir, dar carinho, mesmo sofrem algumas mudanças fisiológicas. E com o aumento do batimento cardíaco devido à tamanha emoção do contato com seu bebê, passados os primeiros meses, alguns comportamentos vão se diferenciando. Enquanto as mães se dedicam mais aos cuidados pessoais, interagindo com o semblante sorridente, demonstrando afeto, os pais costumam passar mais tempo em momentos lúdicos, optando por interação permeada por brincadeiras. E essas diferenças se traduzem em um ter mais afeto ou vínculo que o outro, apenas retrata que existem modos diferentes de convivência. Mas é preciso existir os dois. Aquele que supre as necessidades básicas da criança, do sujeito, né?
e aquele que também se dispõe a trabalhar a questão lúdica, a questão das brincadeiras, a questão do lazer, etc. e tal. A teoria do apego é uma teoria defendida aí por John Bowlby e Mary Ainsworth. Falam de que nos muitos estudos que eles realizaram, né, que as relações entre pais e filhos deram origem a diferentes teorias. E como que será discutida nessa sessão, denominada teoria do apego? Essa concepção se originou por meio de investigações desses dois pesquisadores que eu citei, o John e a Mary, sobre a primeira etapa das relações maternas e paternas, que são importantíssimas, né? E devia ser um curso para pais, né? Então, dentro dessa ótica, dentro dessa visão, podemos analisar que dentro da relação criança com o pai, temos o sentimento de apego, manifestado também pelo pai para a criança, porém, do pai para a criança, regularmente esse apego não irá existir por não estar presente a sensação de segurança, como algo que a criança vale transmitir. Uma relação entre adultos, o apego é mais natural, seja com parceiros, amigos, e, enfim, pessoas que transmitem sensação de segurança, apoio, estabilidade e aceitação. Seria isso o ideal do pai e da mãe também, né? Não é só o pai. A mãe, normalmente, ela já está inclusa nesse pacote, porque muitas vezes os pais não são muito paterno, não é muito presente. Aí fica complicado para a criança entender o vínculo com com a relação paterna. Né? A estrutura, as configurações, sistemas familiares contemporâneos. Você parou para refletir sobre a configuração das famílias e alguma alteração nos séculos e décadas para as apresentadas atualmente? Você conseguiria identificar a diferença de configuração da estrutura familiar? A expressão configuração familiar, que eu estava falando lá no nosso desafio, diz respeito à reunião de pessoas que compõem um núcleo, concebendo como família, segundo Wagner, 2011. Os membros variam desde os modelos mais tradicionais, com vínculos consanguíneos, com parentesco, e até uniões mais diversificadas que existem no nosso dia a dia, que nós estávamos falando lá da união homoafetiva, né? A estrutura familiar, ela é um conjunto invisível de exigências funcionais e organiza-se pelas quais os membros da família interagem. Então, é um conjunto de regras que governa as transações da família, uma família que é um sistema que opera através de padrões transacionais, isto é, padrões do funcionamento que são constantemente ativados e algum membro do sistema está em interação com o outro. A partir dessas interações, nós vamos estar falando que são estabelecidos padrões, determinados papéis e instaurada a previsibilidade. Então, as mudanças socioculturais sofridas na sociedade contemporânea ressignificaram algumas funções e expectativas. Tanto os homens quanto as mulheres passaram por mudanças, seja no mercado de trabalho, no âmbito familiar, e em questões envolvendo cuidados da assistência, assim como laços afetivos a serem construídos e aí com relação às crianças e que pode ter um desempenho por seus responsáveis, sejam pais adotivos, sejam relações homoafetivas e casais heterossexuais, não sendo algo centralizado a figura materna ou paterna, enquanto o pai era o responsável e a mãe, por uma parte, né, que eu falava do lazer, do lúdico, né, e a mãe das necessidades básicas. Agora estamos falando de uma nova ressignificação em relação à união, né? Então, nesse sentido aí, nós encerramos essa unidade que ajuda muito vocês responderem o nosso desafio dessa unidade, né? Vamos agora para a terceira unidade, falando do desenvolvimento biopsicossocial.
e cognitivo na primeira infância. Quando que é essa primeira infância? De 0 aos 2 anos, né? Então, o que nós vamos falar aqui? Vamos definir e caracterizar o desenvolvimento biopsicossocial entre 0 e 2. Bio é vida, bio é biológico, vida, né? Psico vem de psique, cognição, e social, vivência, né? Então, 3 termos, biopsicossocial. Nós podemos, falando de desenvolvimento biopsicossocial, nós estamos falando de uma criança biologicamente em crescimento, né? Mas também do crescimento cognitivo e também do crescimento social. Por isso que a socialização, na educação infantil nós falamos muito dessa socialização, porque é um momento que a criança vai criar vínculo. É esse vínculo que nós estamos falando. Aí nós temos o segundo objetivo, caracterizar o desenvolvimento cognitivo da criança entre 0 e 2 anos. Vamos caracterizar. E o terceiro, caracterizar o desenvolvimento motor. Nós temos o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento motor da criança entre 0 a 2 anos. Então, nós temos 3 objetivos a percorrer e vamos ao primeiro desafio aqui, falando segundo Caviezel. Ao elaborar os estágios do desenvolvimento cognitivo, Piaget dividiu os primeiros deles, denominados sensório-motor, que é aquele que a criança está na idade entre 0 e 2 anos. Então, nós estamos falando do sensório-motor, do estágio sensório-motor, defendido por Piaget. E esses 6 subestágios denominados, eles vão buscar o uso de reflexos. Então, nesse período, quando a criança nasce, o médico vai fazer testes de reflexos para essa criança. Inclusive, reflexos visuais, reflexos auditivos, reflexos tátil, né? Enfim, vários reflexos, né? 2, reações circulares primárias. Então, essa é também uma ideia de verificar se por isso que a criança, quando nasce, ela tem teste da orelhinha, teste do pezinho, ela só não tem teste do olhinho ainda, porque, segundo os estudos, a visão está em formação. Ele vai para as primeiras vacinas, né? Tudo está sendo programado para evitar qualquer daqueles problemas que iam se descobrir na criança depois de passado o tempo. E nesse estágio de 0 a 2, esse é o estágio que o Piaget tratava desse estágio e subestágios numa visão cognitiva. Mas hoje nós temos que ver que na visão biopsíquico e social, a criança está protegida mesmo nessa questão. Hoje o nosso sistema SUS de saúde trata dessa criança com todas as vacinas, com todos os testes, né? Teste do pezinho, que eu já tinha falado e tal. Então, as reações circulares secundárias também. Aí temos também um subestágio chamado coordenação de esquemas secundários. E aí vão sendo pensado outras possibilidades dessas reações, e as reações circulares terciárias e as combinações mentais até os 2 anos, né? Então, as ações espontâneas que surgem automaticamente, a presença de certos estímulos, nas primeiras vezes se manifestam os esquemas reflexos, apresenta uma organização quase idêntica. A estimulação é qualquer ponto de zona bucal do bebê, por exemplo, desencadeia imediatamente o esquema reflexo de sucção. A criança é colocada no seu nascimento imediatamente para buscar uma forma de aquisição e organização do sistema de sucção, que significa vida, alimento para ela, né? Sucção do leite, um estímulo à palma da mão provocada pela reação reflexa de preensão. Os esquemas reflexos caracterizam uma atividade cognitiva da criança em seu primeiro mês de vida. Então, aí você tem
há uma dissociação entre os meios e os fins, uma coordenação intencional de esquemas. Já é possível também a imitação de resposta de criança não vê em si mesma, né? A criança não se vê em si mesma, né? A descoberta dos meios novos por experimentação ativa, ela busca condutas e formas mais elevadas de atividade intelectual da criança antes do aparecimento da inteligência sistemática. Então, nós temos aqui 3 aspectos, né? Só para considerar aí que a criança está em processo de reconhecimento do mundo. Então, com base nessas informações, desse desafio de vocês, com base lá no portal, quais os subestágios da prestação de Ana, que Ana retratava, respectivamente, entre os itens A, B e C, né? Então, só para você dizer em 3 linhas, ó, A, B e C. O letra A, uso dos reflexos. Letra B, reações circulares secundárias. Letra C, reações circulares terciárias. E assim por diante. Vamos em frente, então, falando agora do infográfico dessa unidade. Ele está preparado aí para, com formas de pesquisa sobre a reação dos bebês, a capacidade de desenvolver habilidades, e isso no processamento visual. Os estudiosos buscaram essa concepção de processamento de informações, percepção e representação, abordagem dos estudos do desenvolvimento do cognitivo infantil. Então, aqui nós temos habilidades do processamento visual do 0 a 2. Nessa abordagem cognitiva, nós temos a questão da habituação. É o tipo de aprendizagem que os pesquisadores repetem um estímulo sonoro ou visual, observando a reação do recém-nascido, monitorando as reações por meio de frequência cardíaca, movimentos oculares ou atividade cerebral. Aí tem a desabituação. Tudo está lá no infográfico de vocês. Quando uma nova visão ou som faz com que o bebê interrompa uma ação habitual para observar esse estímulo, esse novo estímulo. E aí vem o reconhecimento visual. Ela começa a reconhecer visualmente, segundo os pesquisadores, trata-se da capacidade de distinguir por estímulo visual familiar de um estímulo desconhecido aos seres exibidos simultaneamente. E aí vem, por fim, a preferência visual. Pesquisadores constataram que os bebês passam mais tempo olhando para uma imagem que tenha mais familiaridade do que para outras. Então, o mundo, o marketing diz que o mundo para a criança deve ser colorido, com certeza. Mas os estudiosos falam assim que uma imagem que ela está habituada, ela pode estar tendo preferência por essa imagem. Então, hoje as crianças são muito voltadas aos desenhos, aos vídeos, né? Ao movimento, imagem, e cada uma delas apresenta a sua especificidade, né? Então, a primeira infância é o momento das primeiras descobertas e de interações com o ambiente. Há um período de maturação de diferentes áreas de modo interligada, não sendo responsável pela evolução dessa nova vida. Então, o desenvolvimento infantil de 0 a 2, ele diz muito para nós dessa área pedagógica, né? E nós, com certeza, temos que fazer esse estudo pensando que nós podemos, ao conhecer mais a criança, podemos reverter mais, agregar mais valor à sua aprendizagem. Então, o desenvolvimento biopsicossocial, biovida, psico da psique, inteligência cognitiva, social. O crescimento do indivíduo é notadamente muito rápido. A primeira infância corresponde de 0 a 2, se você já teve a oportunidade de acompanhar o crescimento de um filho, de um familiar, de um amigo, vizinho, por exemplo, você vai ver quão surpreendente é o desenvolvimento. Eu já estou tendo essa oportunidade aí com
um neto aí que está com 2 anos e meio, outro que nasceu semana passada, sexta-feira, né? Então, essa não é apenas uma impressão. O conhecimento desses 2 primeiros anos ocorre de modo expressivo e entre aspectos envolvidos dessa evolução existe o biológico, o físico e o psíquico. Aí quem fala isso é o Cole, Marquesi e Palacios. Desde o próprio momento da concepção, e como ocorre de em qualquer outro ser vivo, o organismo humano tem uma lógica biológica, e essa organização tem um calendário maturativo no sujeito, já que, por outro lado, o nosso organismo biológico é a infraestrutura. Eu já falava disso, né, que o biológico é a infraestrutura do sujeito, que assenta os nossos processos psíquicos, e a psicologia evolutiva não pode prescindir de considerar o desenvolvimento físico, pois o tal desenvolvimento abre constantemente possibilidades evolutivas e impõe limitações à mudança possível de cada momento. Então, cabe discutir também as relações entre o cérebro e as reflexões apresentadas pelos recém-nascidos. O cérebro se assemelha, quando um recém-nascido nasce, é uma noz enrugada gigante, é a maior parte do encéfalo, que divide as 2 metades do hemisfério, né? Hemisfério direito e esquerdo e direito, com as suas funções especializadas. Esses hemisférios, né? Eles trazem no centro a linguagem do pensamento lógico, o hemisfério direito, o esquerdo, né? O centro da linguagem, o pensamento lógico, e o hemisfério direito processa informações visuais, espaciais, e nesse sentido existindo aí uma caracterização, né? Então nós vamos tratando de reconhecer a organização neurocerebral, né? E a estrutura do cérebro, né? E as suas determinadas funções. Então, no desenvolvimento cognitivo de 0 a 2, as crianças de todos os tempos e lugares têm capacidade de nos surpreender pelo modo como interage, pela inteligência demonstrada, habilidades cognitivas que são reveladas. Então, desde as primeiras palavras, desde andar, nesse período eles andam, eles falam, né? Para dar conta de compreender muitos desses comportamentos, pesquisadores, psicólogos buscaram estudos e pesquisas, né? E aqui tem uma do Papalha e Feldman, que fala sobre o desenvolvimento e a cognição. Primeiro, a ideia na abordagem behaviorista, que essa abordagem é dos anos 60, 70, eles estudavam o mecanismo básico da aprendizagem. Behavioristas queriam saber sobre o comportamento mudo em resposta à experiência que a criança fazia. Já na abordagem psicométrica, eles mediam a quantidade nas habilidades da inteligência utilizando testes que indicavam algumas habilidades, né? A abordagem piagetiana, que é dos anos 80, ela vai voltar-se para a mudança, vai falar dos estágios, é isso que nós estamos falando aqui. E falando do funcionamento cognitivo, que interessava em saber como a mente estrutura suas atividades, se adapta ao ambiente, nesse sentido da visão piagetiana. A abordagem do processamento de informação é outra abordagem da percepção, da aprendizagem, da memória, da resolução de problemas. E o objetivo nesse sentido era de contribuir com descobrir como as crianças processam as informações, como elas recebem essas informações e como elas utilizam essas informações. E aí vem a abordagem da neurociência cognitiva, que também estamos tratando aqui. Examina um hardware, quer dizer, o nosso sistema nervoso busca identificar quais são as estruturas do cérebro e os aspectos específicos da cognição. E a abordagem sociocontextual, que busca aspectos ambientais do processo de aprendizagem e, particularmente, o papel dos pais e de outros cuidadores em relação a essa criança. Então, o desenvolvimento motor de 0 a 2 anos está tanto nos aspectos visualmente constatados na primeira infância, mas está relacionado ao desenvolvimento motor e ao cognitivo. E vão surgindo as primeiras habilidades, como agarrar, engatinhar, andar, falar.
À medida que o sistema nervoso central e os músculos nossos, os ossos desenvolvem o bebê, encontra possibilidade de explorar espaço como habilidades que vão sendo adquiridas. Quem trabalha em creche sabe que isso funciona muito bem. Então, o desenvolvimento motor nessa idade é marcado por diversas realizações, nos quais o bebê vai passo a passo alcançando novas conquistas, segundo Feldman e Papalha. E aí nós vamos estar, ao nascer, a grande parte dos bebês já se consegue virar a cabeça quando estão deitados de costas. Se estiverem de bruços, muitos deles conseguem erguer a cabeça suficientemente para virar. Então, vários aspectos que vão sendo capazes, a criança vai sendo capaz de desenvolvendo, uns mais, outros menos, um no seu tempo, outros num tempo precoce também. Então, aproximadamente em 3 meses de idade, já consegue agarrar objetos de tamanho médio, ainda sente dificuldade de segurar objetos muito pequenos, e assim por diante vão conseguindo adquirir outras habilidades, transferir objetos de uma mão para a outra. Dos 7 aos 11, as mãos já conseguem coordenação para apanhar pequenos objetos. A relação da locomoção, após 3 meses de idade, o bebê rola, frente para trás. Então, tudo isso está nesse primeiro estágio de 0 a 2. Aos 6 meses é capaz de sentar com apoio de alguém, né? E com o passar do tempo, novas conquistas vão ser acrescidas. E, enfim, esse estágio é muito bacana. Agora passamos, então, para a última unidade. Falando da última unidade, que é o desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo da segunda infância. E a segunda infância é tratada dos 3 aos 6 anos. Então, vamos definir o desenvolvimento biopsicossocial de 3 a 6 anos. Vamos caracterizar o desenvolvimento cognitivo de 3 a 6 anos e caracterizar o desenvolvimento motor de 3 a 6 anos. Vamos falar aqui do primeiro do nosso desafio. Nos primeiros anos de vida ocorre significativa mudança, já que falamos sobre isso, e nos mais variados aspectos biológico, psicológico, social, motor e cognitivo. O período entre 3 e 6 anos é marcado pela aquisição de novas habilidades. Então, aqui, Marcelo, é a questão aqui. Marcelo fez ensino médio, modalidade normal, e posteriormente fez pedagogia. A sua mãe, ao ver o seu esforço profissional e ao saber do projeto do filho, de ser proprietária de um espaço educacional para as crianças de 3 e 6 anos de idade, forneceu uma casa espaçosa para sediar a instituição do Marcelo. Muito bem. A questão aí é quais as questões que Marcelo deve ter em mente para realizar transformação no espaço físico da instituição, tendo em vista necessidade de planejar cuidadosamente para que o lugar possa atender necessidades infantis no que diz respeito a cuidar e ao educar. São 2 paradigmas, né, da educação infantil, cuidar e educar. Até 88, o paradigma da educação infantil no Brasil era só cuidar. Era um depósito de gente para ser cuidado. Hoje não, tem que cuidar e educar. Tem que ter um planejamento para isso. Então, o Marcelo deve ofertar esse ambiente seguro, adaptado à necessidade de cada ser infante, né? Que deve planejar com o objetivo de integrar, cuidar e educar sob a instituição infantil. E ele deve estar expressando isso no planejamento, deve estar considerando a criatividade, a liberdade de escolha, os bons profissionais que ele vai colocar lá, enfim. É isso que você vai responder nesse teu desafio. E agora vamos ao infográfico. Eu sempre falo do desafio, é importante responder os desafios pela nota lá do portal, é uma nota que, pelo que você faz lá, né? Nesse infográfico você vai conhecer algumas principais capacidades que se expandem dos 3 aos 6 anos, da memória, especialmente da memória, né? Então vamos falar aqui da memória que expande na criança de 3 a 6. Codificação.
como que é isso? Processo pelo qual a informação é preparada, armazenada ao longo prazo e posterior recuperação. Então, a criança tem a capacidade de armazenamento aí. A recuperação é processo pelo qual a informação é acessada ou trazida de volta no armazenamento da memória. E aí vem a memória sensorial, que é armazenamento inicial, breve, temporário, e é uma informação sensorial, tá? Sensível ali à disposição, mas não de longa duração. Memória de trabalho, armazenamento de curto prazo de informações que estão sendo processadas ativamente. E armazenamento, rejeição da informação na memória para uso futuro. Aí entraria a música, né? Aqueles que lidam com notas musicais e tal. Então, nesse infográfico aqui é bom fazer um estudo aqui falando sobre a questão das capacidades da memória que se expande nesse tempo, nesse estágio de 3 a 6. E vamos para o conteúdo aqui, aprender sobre o desenvolvimento da faixa etária de 3 a 6. As transformações ocorridas nesse período da criança é muito importante também, especialmente no que tange a aprendizagem. Então, a idade de 3 a 6, os primeiros anos de vida, vão ocorrer significativas mudanças, né? Seja no aspecto biológico, psicológico, social, motor, cognitivo dessas crianças. Entre 3 e 6, o período é marcado por novas habilidades. As mudanças físicas e biológicas, mas não só isso. Em vários aspectos, a criança vai crescer rapidamente entre 3 e 6, num ritmo diferente, que aproximadamente há 3 anos, as crianças normalmente começam a perder a sua forma rolicinha, né? Sua forma bebezão, e começam a gastar mais energia e assumem uma aparência mais esguia, mais atlética da infância. Essa medida dos músculos vão se desenvolvendo, a criança vai se fortalecendo, o tronco, os braços, as pernas. Então, isso na parte estrutural biológica. E ainda isso é relativamente, vamos dizer assim, a cabeça está se formando também, mas a cabeça ainda é relativamente grande. As outras partes do corpo continuam a se amoldar proporcionalmente aos aspectos corporais, que gradualmente vão sendo similares a de um adulto. No desenvolvimento cognitivo, as crianças de 3 a 6, elas vão, nessa segunda infância, foi objeto de estudo muitos pesquisadores psicólogos aí. É importante que a contribuição acerca dessa fase, especialmente nós estamos falando aqui da contribuição de Jean Piaget, que dividiu o desenvolvimento infantil em etapas e que compreende essa fase denominada estágio pré-operatório, que consiste no desenvolvimento de uma expansão da capacidade do pensamento simbólico, mas a criança ainda não está suficientemente desenvolvida para realizar operações usando a lógica, né? Ela ainda está em processamento, né? De aprendizagem, que ainda não tem suficientemente capacidade de abstração do concreto ainda. Já o desenvolvimento motor entre o 3 e 6, ele está devido ao desenvolvimento do córtex cerebral, responsável pelas áreas sensoriais, motoras dessas crianças. Nesse período da vida, é a melhor coordenação entre o que planejam e o que são capazes de fazer. Então, a coordenação aí vai sendo desenvolvida nesse sentido. Nas habilidades motoras grossas, envolve músculos maiores do corpo, tornando capaz de correr, saltar, pular, escalar. E a questão dos músculos ósseos estão mais fortalecidos, assim, o pulmão ampliando capacidade respiratória também, né? Então, veja, tem todo um sentido estrutural biológico aí. Outro aspecto, o desenvolvimento motor diz respeito à relação simbólica do esquema corporal. Isso tem a ver com a representação que temos do nosso corpo, né? Os movimentos, ações, limitações, por isso que tem uma parte lá da ciência que a gente começa o trabalho pelo corpo, porque é aí que está a representação mais complexa, às vezes, para a criança, como ela se vê e como ela vê os outros, né? Nessas experiências corporais.
Então, as situações que um amigo disse que você tem uma mancha bem debaixo do queixo, estando sentado, o lápis cai em seus pés, sem mover a cadeira, procurando alcançá-lo, guiando pelo som do lápis, produz cair pela visão e teve a posição do lápis antes de se abaixar, e o despertador toca estridentemente amanhã cedo, e você o desliga urgentemente. Então, aqui conta, assim, sobre o que os outros vê da gente nesse período e o que a gente vê dos outros. As imaginações também, é um período da imaginação. Então, aproveitando continuamente o ambiente, as relações, como se fossem envolvidos num período, num estágio, né, de muita imaginação, de inter-relação, né, de referências, como aquilo que a gente falava nesse período aí. Então, nós estamos fechando aqui falando que o desenvolvimento motor, a cognição, a inteligência e os sentidos, nosso sistema interacional, interativo, busca, segundo Piaget, assimilação mais acomodação. Eu assimilo, acomodo e torno equilibração, que é a aprendizagem na visão de Piaget. Então, fechando aqui a primeira semana com vocês sobre a disciplina que trata, então, exatamente da neurociência, né, ou do neurodesenvolvimento, né, e aprendizagem, é muito instigante, né, bastante significativa a ideia de entender como que a criança e o adolescente aprendem, como eles se portam e se comportam diante dos desafios da vida e da vivência e nesse aspecto biopsíquico social. Pessoal, então, eu falei bastante, eu queria saber se vocês têm alguma questão que vocês querem abordar, né? Quero abrir agora para perguntas de vocês, né? Alô, pessoal? Olá, boa noite. Boa noite, quem fala? Quero ver que é a Gislaine. É? Elaine. Elaine, então tá. Agora que eu consegui. Elaine, tá aqui. Uhum. Diga, Elaine. Não, na verdade, sim, ficou bem entendido sobre a matéria. Foi bem. Uhum. E os desafios, está conseguindo fazer? Consegui, não sei se eu fiz certo, mas espero que sim. Ficou parecido com o que o professor falou. Então, tá certo. Então, não travou aí? Não estava travando? Tá bem bom. Tá bom? Então tá certo. Muito bem, então. Então, não tem perguntas, Elaine? Não, agora de início não. Foi bem. Então tá certo. E a prática lá, você está conseguindo já? Na verdade, sobre isso, nós levamos, eu com a minha amiga, né, com a Ana, levamos a carta. É sobre a carta, é isso que o professor está perguntando. Isso. E daí eu fiquei com a parte de fazer entrevista com a prof, que eu também. Ela já me respondeu as perguntas. Daí eu queria saber, assim, as respostas eu tenho que transformar, tipo, num texto, para colocar no. Isso, em termos de relatório. Não de questionário, de relatório. Uhum. E sim, também, daí vocês pegaram o PPP para ler e fazer algumas considerações? Sim, pegamos. E ela passou por e-mail daí para nós. Nós pedimos ali para Maricilda. Melhor assim, porque daí vai... daí não vai papel, né? Daí vocês leem já, né? Fazem umas considerações. Tá bom? Quando que é a primeira postagem? Essa primeira postagem até quando, prof?
Não, pois é, eu vou estar na semana que vem falando para vocês sobre essa primeira postagem, não é da prática, tá? A prática só tem uma postagem em novembro. Essa primeira postagem do Pipa, eu vou falar para vocês na próxima, acho que na próxima aula, quero ver, quarta, dá para falar na próxima. Sim. Porque é o Pipa, é outra coisa. Então, tá, mas já. Tem um tempinho para não, gente fazer. a primeira postagem vai ser em outubro. Uhum. Mas eu converso com vocês na próxima aula antes de seguir o conteúdo, tá? Sim, beleza então, professor. Muito obrigada. De nada, disponha. Boa noite. Boa noite. Alguém mais quer perguntar? Conversar? Aí, pessoal. Então, a questão do Pipa lá nós conversamos a semana que vem. Não perco, então, né? Nós temos que conversar sobre aquele Pipa lá, que tem 2 postagens. Deixa eu ver se eu já consigo acessar ele aqui, mas o projeto inovador profissional, né? Que vocês vão fazer. Ele tá para de agosto a novembro. Então é preciso ver lá para vocês não perderem de vista a primeira postagem, que é até 31 de outubro mesmo. Então tá certo. Vamos estar falando na próxima aula sobre ele. Alguém mais querendo perguntar, ou conversar, ou dizer, acrescentar, ou algo nesse sentido? Aí, pessoal, então vou encerrar. Então o pessoal está saindo, né? Vou encerrar. Uma boa noite para vocês. Até a semana que vem. Tá? Não esqueça de falarmos sobre o nosso PIPA, né? Projeto Inovador Profissional, que a primeira postagem é até 30 de outubro, tá bom? Na verdade, é até 31 de outubro. Então tá, boa noite para vocês e até a semana que vem.